Apego. Se tem uma questão sobre saúde mental que é extremamente pouco falado em relação à sua importância, é o apego. E este é o tema desse vídeo. Seja bem-vindo a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre o novo paradigma de transtornos mentais, eu falo sobre o modelo dimensional da análise da psicopatologia, que é mais válido, mais útil do que o modelo atual. Eu te convido aqui a seguir esse canal, ativar as notificações, sempre ficar atento aos vídeos que eu posto na quinta-feira. E hoje eu vou falar sobre o tema, que é o tema mais subvalorizado em relação à sua importância, que eu consigo imaginar em relação à saúde mental, que é apego. Quando eu falo de apego, eu estou, claro, falando da teoria do apego, que foi criada pelo John Bowlby, um psicanalista britânico. Bowlby definiu o sistema de apego como um sistema comportamental moldado pela seleção natural para apoiar a sobrevivência de descendentes imaturos, monitorando ativamente o paradeiro e a disponibilidade dessas figuras de apego e sinalizando e procurando esses indivíduos, essas figuras de apego, quando havia pistas naturais de ameaça no meio ambiente. Isto é, o sistema de apego ele é um sistema do indivíduo imaturo, que ativa quando há pistas no ambiente de que existe alguma insegurança no ambiente, faz com que essa pessoa vá atrás dessas figuras de apego que ele já havia anteriormente, de alguma maneira, monitorado a disponibilidade e o paradeiro. Então, o indivíduo que tem esse sistema de apego, ele sabe onde a figura de apego está. Então é uma criança que fica um pouco mais longe do seu pai, sabendo onde o pai está, explorando o ambiente e que retorna ao seu pai, sua mãe, a sua figura de apego, quando ele percebe de alguma maneira alguma pista de insegurança, de ameaça no ambiente. A ideia do desenvolvimento saudável é que esse sistema de apego funcione como um retorno do indivíduo à figura de apego, que o acolhe, o recebe, oferece para essa pessoa essa segurança que ela precisa, de maneira que o indivíduo se sinta novamente apto para, em momentos de segurança, voltar a explorar. Esse sistema de apego, portanto, ele liga diante de uma ameaça e ele desliga diante de uma segurança. Não é que ele desliga no sentido de ele não estar funcionando. Como eu falei, o indivíduo monitora o paradeiro. Então a criança explora sabendo onde é que o pai está. Mas é mais para você entender que, na medida em que a criança está segura, ela fica menos ativada e ela está mais apta para explorar. Ou seja, eu estou dizendo que tem um balanço entre procurar um apego seguro, procurar a segurança e explorar. E as crianças fazem isso. Quem vê a criança pequena percebe. A criança explora o ambiente, aprende, tem um problema, retorna para o pai. E faz isso 1 milhão de vezes. E a cada faixa etária de um jeito diferente, progredindo em termos de assimilação de habilidades, de competências, de regulação emocional, de solução de problemas interpessoais, de busca pela realização de tarefas que são importantes, recorrendo ao seu apego seguro, que são os pais, outros familiares, professores e assim por diante, que vão compor essa rede de adultos em torno daquele ser em desenvolvimento, que vai estimular esse indivíduo a explorar e adquirir todas essas habilidades enquanto oferece um apego seguro conforme necessário. O que a gente espera é que não somente essas habilidades se tornem mais complexas ao longo do tempo, mas o que a gente espera, e isso é um marcador de um apego seguro, é que o indivíduo internalize esse funcionamento de apego, exploração. Ativa o apego, a criança volta, desativa o apego, ele explora. E assim nessa sucessão, que todo esse sistema seja internalizado, que o indivíduo tenha a capacidade de oferecer para si um apego seguro, a capacidade de oferecer para si a segurança de uma exploração e que ele possa, ao longo do tempo, estabelecer um relacionamento progressivamente mais adulto com outras figuras. Quando adulto, portanto, em relações amorosas, que esteja seguro nas relações de trabalho, que seja seguro nas amizades. Essas 3 grandes relações e, posteriormente, que possa oferecer um apego seguro para os seus filhos. Ou seja, na medida em que esse sistema de apego funciona de maneira satisfatória, que estimula a exploração, o indivíduo internaliza esse sistema, ele vai ter algo que a gente chama de apego seguro, que tem uma série de características importantes. Por exemplo, o indivíduo que tem apego seguro, na maior parte das vezes, eles tem uma capacidade de confiança nas outras pessoas. São pessoas que confiam que um outro pode ajudá-lo. Por quê? Porque ele teve uma série de exemplos de adultos que foram confiáveis e que estavam disponíveis para ele conforme
ele precisou de ajuda, mas que foram também capazes de estimular que ele explorasse e de adquirisse autonomia. Então o indivíduo ele tem a autonomia e ele busca ajuda conforme ele precisa, e que ele sabe que essas outras pessoas são importantes para que ele explore o mundo. São pessoas que têm uma capacidade de se relacionar com os outros de maneira a abrir para o outro uma intimidade, ser capaz de fornecer para o outro uma vulnerabilidade pessoal, de não esconder a vulnerabilidade, porque percebe que o outro vai ser capaz de acolher essa vulnerabilidade e, por sua vez, de uma maneira recíproca, recebe essa vulnerabilidade do outro. Então é capaz de acomodar a vulnerabilidade do outro dentro de si, e é dessa maneira que a gente constrói relacionamentos íntimos, com troca de vulnerabilidade entre as pessoas. Percebe que existem limites nítidos entre eu e o outro. São pessoas que percebem que claro que a gente tem relação com o outro, mas eu sou diferente do outro. E eu vou precisar sempre entender os limites do outro, para que eu possa organizar as demandas que eu tenho do meu relacionamento e perceber as demandas que o outro tem no meu relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento com um colega de trabalho, seja um relacionamento com um chefe, com um mentor, seja um relacionamento com amigos, seja um relacionamento agora com os pais, quando eu sou adulto, seja o relacionamento que o indivíduo deve ter com seus próprios filhos. O sofrimento do outro é importante para o indivíduo ter um apego seguro, que valoriza o sofrimento do outro, acolhe o sofrimento do outro e deseja que esse sofrimento do outro seja diminuído. Quer dizer, a empatia, a percepção desse sofrimento e uma inclinação à compaixão, de aliviar o sofrimento do outro. Da mesma maneira como o indivíduo é capaz de expressar suas próprias emoções para o outro, suas próprias emoções negativas, o seu próprio sofrimento para o outro. Essa troca dessas emoções é fundamental para um relacionamento saudável e, portanto, para a gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa de apego seguro. E também nessa questão de limites entre as pessoas, o indivíduo, digamos, reconhece que seres humanos são seres humanos e que objetos são objetos. E não exige dos seres humanos um funcionamento tal qual um objeto e sabe que os seres humanos têm o seu valor intrínseco, que os seres humanos têm um valor simplesmente por serem humanos. Um indivíduo com apego seguro, ele tem um respeito pelo outro ser humano, sem que ele abra mão das suas próprias necessidades, seus próprios direitos. E a gente vê que apego seguro tem tudo a ver com uma autoestima. E como é que a gente analisa o apego de alguém? Tem uma entrevista que chama Adult Attachment Interview, que é uma entrevista longa, que requer um longo treinamento, já antiga essa entrevista, publicada ali em 85, mas que quando a gente lê essas perguntas, quando a gente lê sobre como é que é essa entrevista, a gente tem a capacidade razoavelmente imediata de perceber que se a gente fizer algumas perguntas para o nosso paciente, ou esse canal ele é destinado principalmente a profissionais de saúde, mas pode ser que você, que não é profissional de saúde, esteja me ouvindo. Então são perguntas que as pessoas podem fazer para si mesmas, até porque nós, profissionais de saúde, ao lermos essa entrevista, vamos também acabar fazendo essas próprias perguntas para nós mesmos. São perguntas que ajudam a gente a esclarecer muito o funcionamento de apego de alguém. Então, por exemplo, se a gente traz para o paciente uma pergunta sobre que adjetivos, palavras ele usaria para descrever a relação que tinha com o pai e com mãe, ou com ambos, ali na infância, entre 5 a 12 anos, e refletir na escolha dessas palavras e em episódios que subsidiem a escolha dessas palavras, e entender qual era o adulto com maior proximidade afetiva e por quê, e em contraste com outros adultos que, em relação a esse primeiro adulto, tinham um distanciamento maior, e evocar nos nossos pacientes eventos em que a pessoa ficou incomodada, sofrida, em inglês upset, que seria ou irritada, ou se sentindo mal, ou até fisicamente machucada. As crianças se machucam. O que acontece quando a criança se machucava? Se o indivíduo tem memórias de separações, de momentos em que os pais precisaram por qualquer razão se afastar, que o indivíduo se sentiu rejeitado, quando ele se sentiu afastado. Diferente quando um adulto muitas vezes precisa se afastar do indivíduo por qualquer razão, viagens, doenças, esses eventos são importantes, ou quando o indivíduo de alguma maneira ele se sente repelido, que ele se sente que ele foi voluntariamente distanciado dessa figura que para ele era importante. Eu dei aqui alguns exemplos do porquê esse afastamento ou essa rejeição poderia acontecer, mas é importante explorar o que o paciente entende dos motivos que o adulto tinha por fazer aquilo. Se o indivíduo entende aquilo como algo que era indispensável, que não poderia ser feito diferente, ou se não, se ele entende que aquilo foi feito por um desejo pessoal do adulto que poderia ter sido evitado.
Claro que a gente fala de perdas que acontecem na infância. No vídeo sobre neuroticismo eu falei muito sobre isso, sobre eventos na infância que foram traumáticos, estressantes e como isso tem a ver com o desenvolvimento do neuroticismo. Novamente nós voltamos aqui para eventos estressantes na infância para falar como isso é importante para o desenvolvimento do apego do indivíduo, de como é que ele internaliza aquele sistema de apego, aquele sistema de exploração e como é que isso tem a ver com a pessoa realiza suas relações interpessoais no futuro. Então, novamente, nós estamos falando de como é que a gente consegue olhar para as pessoas sob uma ótica do neuroticismo, naquele vídeo, sob uma ótica do apego, e como é que essas coisas, na verdade, são jeitos diferentes de descrever alguém e que são complementares e permitem uma descrição muito detalhada e individualizada do nosso paciente, enriquecendo a nossa prática. Quando a gente fala dessas experiências traumáticas, a gente quer dizer de experiências de perda, experiências aterrorizantes, esmagadoras, em que o indivíduo se sentiu incapaz de lidar com aquela situação, naturalmente, são crianças, são adolescentes, e qual foi o impacto daquela experiência para o indivíduo. Por exemplo, alguns jovens, quando passam por situações difíceis, eles amadurecem excessivamente, amadurecem entre aspas, eles adquirem papéis de adultos com cuidado de si, às vezes cuidado dos pais, cuidado dos irmãos. Isso às vezes a gente chama de parentificação, em que um jovem é transformado em pai, em mãe, ele assume precocemente responsabilidades. A gente entende globalmente que isso não é saudável. Eu não estou falando do jovem adquirir habilidades, competências proporcionais à sua idade e responsabilidades em casa, às vezes sim responsabilidade com os irmãos. Estou falando do jovem assumir responsabilidades que são dos pais, decisões que são dos pais, tarefas que são dos pais. São coisas bastante diferentes. Esse é um exemplo. Outros jovens acabam ficando progressivamente emocionalmente desregulados diante desses eventos. Um mesmo evento traumático tem efeitos diferentes em diferentes pessoas conforme a sua própria personalidade. O indivíduo que tem mais neuroticismo vai ter uma resposta com uma emocionalidade mais desregulada. O indivíduo com mais conscienciosidade tende a responder esse evento estressante com esforço e com esse mecanismo de parentificação, por exemplo. Ou seja, eu estou dando exemplos aqui, já falando um pouco de conscienciosidade, que eu falei no vídeo de TDAH, e de neuroticismo, que eu falei no vídeo de neuroticismo, para falar como que as pessoas têm trajetórias diferentes de desenvolvimento baseadas na sua própria personalidade e nos eventos estressantes que acontecem. A questão é, ainda sobre essa intervenção de apego, entender como que mudou a relação desse jovem com os pais ao longo da adolescência. A gente sabe que a adolescência é um período de conflito entre os pais e filhos, e isso é normativo, isso é normal, isso é esperado, isso tem a sua importância. A questão é que muitas vezes, e hoje se vê isso, infelizmente muito, esses conflitos se tornam intensos, muito beligerantes, muitas vezes destrutivos para o vínculo ao longo prazo entre essas pessoas, causando problemas tanto para a unidade parental, para os pais, quanto para os filhos. Como é que foram esses conflitos? Como é que esse jovem se tornou adulto? Como é que ele saiu desse núcleo familiar para se formar um novo núcleo familiar dele? Essa saída foi de que maneira? Como que os pais e como é que o jovem contribuiu para isso? Certamente aquelas experiências precoces têm um impacto nessa adolescência. Certamente o temperamento do indivíduo tem um impacto nesses conflitos na adolescência. Certamente a interação entre esses eventos estressantes e a personalidade do indivíduo tem um impacto em como que esse indivíduo se tornou um adulto. E a questão vai ser analisar como que todas essas experiências de desenvolvimento, todas as experiências de apego têm uma influência em como o indivíduo se relaciona com as pessoas hoje, como é que ele gerencia estresse, inclusive como ele projeta que vai se relacionar com os próprios filhos. Então, na hora que a gente entender todo esse mecanismo, a gente entender o funcionamento do apego dessa pessoa ao longo do tempo, e a gente vai conseguir recolher informações que são extremamente úteis para o tratamento do nosso paciente. Tem a ele uma transtorno de pânico, tem a ele uma depressão, tem o nosso paciente um problema relacionado ao álcool, tem o nosso paciente um problema de personalidade. De qualquer maneira, recolher essas informações em um corpo coeso vai ser útil, porque a nossa saúde mental tem uma relação
íntima com as nossas relações interpessoais. As situações interpessoais dos seres humanos são fundamentais para o funcionamento desse indivíduo e o nosso apego, no desenvolvimento do apego ao longo do tempo, tem uma relação gigantesca com essas relações interpessoais. Nós, seres humanos, vivemos as nossas relações interpessoais. O mecanismo de produção das relações interpessoais é centrado no apego. Se a gente quiser entender as relações interpessoais, nós vamos precisar entender o apego. Esse é um vídeo introdutório sobre apego, haverá outros. Eu vou falar sobre como é que o apego se organiza na nossa personalidade, em motivos, objetivos, em comunhão, em agência. Eu vou falar sobre tudo isso, eu vou falar sobre apego na personalidade borderline, um apego na personalidade narcisista, eu vou falar disso tudo, mas esse é um vídeo introdutório central e muito importante. Então eu peço que você deixe o seu comentário, a sua sugestão. Se algo não ficou claro, pergunte, dê sugestões de temas. Não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho, porque toda quinta-feira tem um vídeo.